Beleza. Boa noite aí, todo mundo. Hoje é a aula de refratometria objetiva, é a aula 4 do curso de refração. Eu vou falar de retinoscopia, autorrefrator e aberrômetro de frente de onda, né? Que são as formas da gente obter a refração ocular objetivamente, né? A primeira imagem aqui, eu coloquei só para a gente ilustrar a importância da refratometria objetiva. Antes de existir a técnica da retinoscopia, do autorrefrator e tudo mais, para a gente testar o erro refrativo do olho, a gente precisaria, na tentativa e erro, chegar na lente ideal para aquele olho. Então a gente teria que testar infinitas lentes e até hoje em alguns lugares, eu vi um vídeo uma vez de um indiano, acho que era um optometrista de rua, assim, que ele ficava testando um monte de lente rápido, assim. E aí que está a importância da gente ter um guia para a gente iniciar a nossa refração, para não ter que testar todas as lentes disponíveis, a gente pode iniciar, a gente se guia por essa refratometria objetiva. E a gente se baseia em alguns conceitos. Esse slide aqui, ele vai resumir a aula de hoje, né? O ponto remoto, que é o ponto de maior nitidez para longe. E a gente usa a retinoscopia, e aí eu vou falar mais um pouco, assim, durante a aula sobre quando que é neutro, o reflexo é neutro, quando ele é a favor, quando ele é contra, e que lentes que a gente tem que colocar. Por exemplo, se ele for a favor, eu pego a reguinha preta, se ele for contra, eu pego a reguinha vermelha, que contém as lentes. Tem uma imagem depois que ilustra o que são essas réguas aí, para quem não conhece. Os R1 acho que talvez não tenham tido contato ainda. Que são lentes, na régua preta são convergentes para hipermetropia, né? E na régua vermelha são divergentes e côncavas. A gente faz a varredura principalmente nos dois eixos, o eixo vertical, que vai estudar, quando a gente faz esse eixo aqui, o eixo vertical, a gente está estudando o eixo do 90 graus. A gente está varrendo vertical, a gente está pensando no eixo de 90. E se a gente está varrendo horizontalmente, a gente está pensando no eixo de 180. E pode ser que tenha astigmatismo oblíquo, então a gente vai guiar a faixa de luz de acordo com o reflexo que for aparecer na hora. E a gente prescreve o quê? A gente prescreve o esférico e o eixo do maior algébrico. Mais para frente eu vou falar melhor disso daí. E o astigmatismo é a diferença entre os dois meridianos, as duas varreduras que a gente for fazer a retinoscopia. Depois, algumas informações sobre autorrefrator, bem simples assim. O autorrefrator não tem muito segredo, ele é confiável, ele não substitui a refração refinada, né, subjetiva. E existe um autorrefrator portátil, que é bom a gente saber disso, porque eu achei interessante existir um autorrefrator portátil. Normalmente a gente usa aquele grandão que não daria para levar para lugar nenhum, mas existe o portátil. E o aberrômetro de frente de onda, que hoje tem sido usado para fazer cirurgia refrativa personalizada, mas em casos muito selecionados. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Ele tenta avaliar aberrometrias de alta ordem, que as lentes não corrigem, baseado em polinômios de Zernike. Aqui eu deixei a fórmula da dioptria, que ela ajuda muito na hora da... Na verdade, é a fórmula que a gente tem que decorar na aula, né? Deixei aqui que a dioptria é 1 sobre a distância em metros. Beleza? Vamos agora começar a falar da retinoscopia. Retinoscopia em faixa ou esquiascopia, as duas coisas significam a mesma coisa. Às vezes você vai, me dá o retinoscópio, ou me dá o esquiascopia. É a mesma coisa. Só muda a origem da palavra e o significado. A retinoscopia é o reflexo da retina na linguagem anglo-saxônica, e a esquiascopia é a sombra, em grego. É a mesma coisa. Aqui estão as reguinhas que eu tinha mencionado no primeiro slide. A régua vermelha, que tem lentes negativas, e a régua preta, que tem lentes positivas. A retinoscopia vai auxiliar no estudo de aberrações, irregularidades. Ela pode guiar também, se a gente vai fazer a retinoscopia, a gente consegue perceber se tem alguma opacidade de meio.
E eu já queria deixar destacado aqui um reflexo clássico, que é o reflexo em tesoura, do ceratocone e de alguns outros astigmatismos corneanos irregulares. E a única imagem que eu consegui de reflexo em tesoura é essa daqui, ó, em que o reflexo ele está dividido na córnea. Eu tentei procurar outros e não consegui achar nenhuma imagem real, assim, só a ilustração. Como que funciona a retinoscopia? A gente quer definir o estado refrativo do paciente, localizando o ponto remoto e usando lentes para mover esse ponto remoto para a distância de trabalho do examinador. Certo? Então, a gente vai trazer o ponto remoto para um lugar que a gente conhece para a gente saber colocar matematicamente e calcular a refração desse paciente. A distância de trabalho é o tamanho do braço, basicamente. A gente vai medir, cada um de nós tem um tamanho de braço já conhecido. Normalmente é de 66 centímetros, é o que todo mundo usa. E a gente coloca esses 66 centímetros nessa formulinha aqui da dioptria, 1 sobre o 60, teria que ser 0,66, né, porque tem que ser em metros. E aqui tem uma tabela já para não precisar ficar pensando muito. Ó, normalmente é 0,66, 0,67, é 1,5 de dioptrias que a gente desconta da lente que a gente vai encontrar. Se a gente encontrar mais 5, a gente tira 1,5, então fica mais 3,5. Ou se eu tenho 1 metro de braço, que eu acho que ninguém tem 1 metro de braço, a gente desconta 1 de dioptria. Existem 2 termos que a gente pode usar para retinoscopia, tanto a retinoscopia bruta, que a gente ainda não descontou a distância de trabalho, quanto a retinoscopia líquida, em que já temos descontado a distância de trabalho. Só para te ajudar aqui um pouquinho para os R1s aí que também realmente vão ver essa aula e não vão conseguir, por não ter prática ainda, não ter praticado no dia a dia, vão ter dificuldade. É mais ou menos assim, você precisa realmente descontar a distância que você está, e é interessante que você adote um padrão para você mesmo. Você brincou, né? Não tem ninguém tem 1 metro de braço, mas eu já vi muito variar entre os 66, 67 e o meio, né? Então, adotar mais ou menos o que é mais confortável, porque às vezes também é bem difícil você ficar fazendo uma retinoscopia em umas criancinhas do estrabismo, algumas coisas outras mais chatas, assim, que você vai ter tempo, vai demorar, vai te dar trabalho. Então, é legal que você adote uma distância padrão que te seja confortável, e aí você já saiba qual é o desconto que você tem que fazer no fim da esquiascopia, porque senão você vai ficar sempre calculando, lembrando qual que é a minha distância, o braço. Então, veja o que é confortável, veja a distância que é, vê o desconto que tem que fazer e adote isso como padrão. Eu acho que é interessante, e falei, eles nunca viram isso ainda, ou basicamente não viram nada aqui, é interessante dar essa orientada aí, mas vai lá aí, manda aí. Opa. Idealmente, uma distância boa assim é 0,67, que você desconta 1,5, e 50 centímetros, que você já desconta 2. É mais ou menos o padrão, assim. Se você for para 0,75, fica descontando 1,33, aí você vira bagunça. Mas assim, ou vai para o 0,80 aqui. Essa tabela é muito grande, dá para resumir ela mais um pouquinho aqui. E outro tema aqui, ó, definir o estado refrativo do paciente, localizando o ponto remoto, usando lentes para mover este ponto remoto para a distância de trabalho do examinador. A gente discutiu aqui o que é a distância de trabalho, e aqui a gente vai conversar sobre o ponto remoto, que é o ponto de visão nítida, mais distante quando a acomodação está completamente relaxada. E aí tem 3 imagens aqui ilustrando o ponto remoto em cada situação. Num paciente hemétrope, nessa primeira figura, o ponto remoto ele está no infinito. Num paciente hipermétrope, o ponto remoto está atrás da retina. E no paciente míope, o ponto remoto está menor do que infinito, né? A gente considera mais ou menos 6 metros, o que seria o infinito. E aqui se atentar que no míope, o ponto remoto ele está entre os 6 metros e a retina. E ele pode também se localizar entre o examinador e a retina. E mudar. Por exemplo, aqui a gente tem raios saindo convergentes do olho, certo? Só que se o ponto remoto, se o examinador estiver aqui no ponto E, os raios vão aparecer divergentes, e isso muda a direção do reflexo. Vou repetir aqui porque eu acho que o ponto remoto no míope, ele está menor do que 6 metros. Os raios de luz vão sair do olho como se fosse... vão sair convergentes aqui.
Então, se o examinador estiver aqui nesse ponto E maior, os raios vêm convergentes. Então, eu vou ter uma direção de reflexo. Agora, se eu estiver atrás do E, eu vou ter raios sendo divergentes, e aí muda o reflexo do retinoscópio. Certo? E aqui está o retinoscópio, e esse é o que a gente usa lá no ambulatório. Tem dois tipos principais de retinoscópio. Esse daqui que chama Welsh Island, e tem o outro que é o Copland. O Copland, eu vi o professor Milton Ruiz dando aula e falou que ele usava o Copland, que é outro. Nesse nosso retinoscópio, quando a gente tem... vou explicar o que é o retinoscópio, na verdade, como que funciona. Tem uma fonte de luz, um espelho aqui convexo e uma lente convexa aqui, que é o condensador, que a gente consegue deslizar para cima e para baixo, e um espelho aqui semi-transparente, onde a luz vai bater e vai refletir para o olho do paciente. E aqui atrás está o olho do examinador. Esse condensador, ele consegue fazer com que a luz saia convergente ou divergente do retinoscópio. E para a gente iniciar o nosso exame, a gente sempre começa com essa primeira imagem aqui, com ele para baixo. No nosso retinoscópio, quando a gente coloca para baixo esse condensador, a luz sai divergente. E é assim que a gente tem que começar o nosso exame. Essa luzinha aqui mais fina, a gente não usa ela basicamente, mas pelo que eu vi, a gente pode usar ela em ametropias muito grandes. Aí você pode usar ela, você coloca para cima, que ela ajuda. Porque o reflexo fica muito difícil de ver com a luz muito... com feixe de luz muito grosso, muito largo. Então a gente vai iniciar sempre o exame com essa luz aqui, que é divergente, com o condensador lá embaixo. Para iniciar o exame, a gente precisa preparar um ambiente escuro, né? Tirar o autorrefrator da tomada, como o Daniel sempre me orientava nos ambulatórios de refração. Diminuir a luz a iluminação da sala. Posicionar o paciente e a gente sentar na mesma altura do paciente, a gente precisa estar confortável. Ficar a um braço de distância do paciente, e para a gente fazer a retinoscopia, precisa que o olho direito nosso examine o olho direito do paciente, e aí a gente vai estar segurando o retinoscópio com a nossa mão direita. E o inverso para o olho esquerdo. Às vezes a gente tem um pouco de falta de coordenação para usar o esquerdo e acaba querendo fazer os dois olhos com a mão e o olho direito. Aí vai de cada um também, não tem... O ideal não é fazer isso, mas... E orientar o paciente. Orientar o que para o paciente? A gente não pode ficar na frente dele, né? Se a gente, por exemplo, fizer os dois olhos com a mão direita, a gente vai ficar, quando examinar o olho esquerdo, na frente do paciente. E aí ele vai ficar olhando para a gente e vai fazer o reflexo de convergência e acomodação. E vai falsear o resultado final da retinoscopia. O ideal é que ele olhe para um ponto mais distante, para a gente evitar tanto acomodação quanto convergência. Então, ambiente, posicionamento e orientações ao paciente. Aí, beleza. O que a gente tem que avaliar na retinoscopia? Deixa eu só... Aqui tem um olho, a pupila, e aqui tem duas coisas que a gente precisa prestar atenção. Não apenas nesse feixe luminoso, a gente tem que olhar o reflexo. O reflexo é muito importante para a gente. O reflexo, ele vai orientar, por exemplo, se a gente estiver muito longe do ponto remoto, o reflexo ele vai estar com uma velocidade reduzida, com uma largura estreita, igual a gente pegou aqui nesse primeiro exemplo. O reflexo ele está estreito, ele está opaco, a velocidade está reduzida. Ó. Enquanto que se a gente estiver próximo ao nosso ponto remoto, o reflexo é muito mais largo. O reflexo, ele brilha mais, ele é maior, certo? A velocidade é maior. Entendido? Então, essas são as características que a gente tem que avaliar do reflexo na retinoscopia, durante a retinoscopia. O feixe de luz e o reflexo que vai brilhar através da pupila. E para iniciar o exame, a gente sempre inicia sem lentes. A gente vai iniciar o exame sem usar lente. A gente vai primeiro ver o que tem naquele olho. A gente se posicionou, orientou o paciente, ligou o retinoscópio
E aí a gente vai começar a fazer nos dois principais meridianos, que a gente começa sempre, colocar sempre no o feixe de luz a 90 e varrer horizontalmente, como nessa primeira imagem. Aqui, ó. Feixe de luz tá a 90 e a gente está varrendo horizontal, a gente está querendo estudar o eixo de 180. E depois a gente vai varrer aqui, ó, igual nessa imagem, certo? A gente vai colocar a 180 o feixe de luz, mas a gente vai estar pensando no eixo de 90. O eixo de 90. Aqui a gente vai obter o resultado. Por que a gente faz no 90 e no 180? Porque se o paciente tiver astigmatismo, na maior parte das vezes ele vai ter astigmatismo regular, a favor ou contra a regra, não importa. Mas em alguns momentos o paciente pode ter um astigmatismo oblíquo. E aí é só a gente rodar o nosso condensador e colocar alinhado o feixe de luz alinhado com o reflexo do olho do paciente. Isso é muito simples, pode parecer que tem alguma certa dificuldade, mas essa é uma parte bem simples do exame. E aqui é só para orientar, né? Sempre lembrando que retinoscopia, refratometria objetiva, ela só é um guia para a gente iniciar a nossa refração subjetiva, que vai ser tema da próxima aula, certo? E quais são os tipos de reflexos, assim, principais que a gente vai ver quando a gente vai fazer? Ou a gente tem um reflexo neutro, então eu considero que o feixe está convergindo diretamente na retina do paciente. Ou a gente pode ter um reflexo a favor do feixe, o feixe de luz e o reflexo estão na mesma direção, e aí a gente pode pensar que esse paciente pode ser hemétrope, porque a gente vai ter que descontar 1,5, mas ou hipermétrope. Se é a favor, eu preciso de lente... a gente está pensando que o foco está atrás do olho, certo? Se é a favor, eu estou pensando que o foco está atrás do olho. Então eu preciso de uma lente convergente, uma lente positiva, certo? Suponhamos que a gente tenha 1,5 de lente positiva e o reflexo ficou neutro. Então, esse paciente ficou neutro com 1,5, mais 1,5. Então, eu vou descontar a distância de trabalho, ficou o quê? Ficou neutro com nada. Ele é plano. Então, quando é a favor, o paciente pode ser plano, hemétrope. Ou o reflexo pode ser contra o feixe. Eu estou passando o feixe para a direita, ele vai para a esquerda. Para a esquerda, o reflexo vai para a direita, é contra. Certo? Eu não cheguei a comentar, mas eu vou até voltar aqui só para esse slide aqui. Quando a gente está fazendo esse exame, o que a gente está querendo fazer? A gente está jogando uma luz que vem dessa fonte luminosa aqui do retinoscópio, que bate no espelho, e essa luz ela vai sofrer convergência no olho, pela córnea, pelo humor aquoso, pelo cristalino, e a depender da refração desse olho, ela vai ter mais convergência ou menos convergência. E é isso que vai definir se vai convergir os raios de luz antes da retina, na retina ou depois da retina. É o poder de convergir do olho, do sistema óptico, certo? Beleza. Se alguém quiser falar alguma coisa, interromper, pode ficar à vontade, viu? E agora a gente deu o exemplo dos 3 tipos de reflexo que a gente pode ter, neutro, a favor ou contra o nosso movimento. E agora eu coloquei um exemplo de retinoscopia adicionando lentes. Lentes positivas. Aqui a gente tem um paciente com poder, com um erro refrativo de mais 1. Aí a gente começou a retinoscopia, a faixa foi seguindo junto com o nosso movimento, a direção do reflexo e do feixe luminoso. A gente fala que o reflexo é a favor, e aí a gente começou a adicionar lentes positivas. Está travando aqui, mas... Beleza. Parece que não quis ir, mas tá bom. Deixa eu ver se roda agora. Aí, ó, foi a favor, aí eu comecei a adicionar lentes positivas. Isso daqui é um simulador da Academia Americana, que dá para entrar todo mundo, e depois eu mando o link aqui. É bem... Não é legal porque eu acho que quando a gente começa a estudar retinoscopia e refração pela academia, a gente começa a bater de frente com cilindro positivo,
com algumas coisas bem chatas, assim, na hora de ficar convertendo o raciocínio. Aí fica antinatural, assim, não vira algo didático. Pelo menos na minha opinião, né? Tem, alguns temas dá para estudar, mas outros eu não acho bom. E aqui um outro exemplo, adicionando lente contra, ó, passamos um reflexo e tá contra. Então eu penso que o paciente ele tem miopia, talvez. Realmente aqui ele tava com menos 0,75. Aí a gente começou a adicionar lente, adicionamos menos meio e travou de novo. Se tá travando é culpa do Leandro, ele que fez a gravação das... Certo. Aí adicionei mais uma lente e eu vi que foi contra. Aqui é uma das estratégias que a gente tem para achar o ponto de neutralização. É, tipo, tá indo contra, beleza, então, vamos lá. Foi, aí adicionei uma lente e eu vi que o reflexo aumentou de largura, velocidade, de brilho. Então eu tô chegando perto do meu ponto remoto. Ó, mas aí, neutralizou. Aí eu tô na dúvida se neutralizou. Uma das estratégias é adicionar uma lente a mais e ver que inverteu a direção do reflexo e depois eu retorno. Não, realmente já tinha neutralizado. Então eu vou ficar com a lente anterior. Em variações de 0,25, meio, isso daí não... Na minha opinião, assim, se eu fizer uma retinoscopia e um amigo meu fizer para conferir, deu menos meio de diferença, ou menos 0,25, aí começa a brigar, né? Você tá errado, tal, um quer discutir que a retinoscopia do outro é a melhor, tal. Mas isso daí não faz diferença. A gente vai fazer o subjetivo e eu acho que na prática é que aqui o reflexo fica muito bom pelo simulador, né? Mas na prática a gente tem muito mais dificuldade de fazer do que nesse simulador aqui. O simulador faz parecer muito fácil a análise do reflexo, né? Aqui eu coloquei um exemplo. Aqui eu vou mais devagar, porque são só 2 exemplos e aí acaba a parte de retinoscopia. Então, vou bem mais devagar aqui. A gente está fazendo, nesse primeiro vídeo aqui, a varredura horizontal, que a gente fala. Varredura horizontal, o feixe de luz está a 90, certo? E nessa varredura horizontal, está contra. Então, eu iniciei adicionando lentes negativas. Adicionei mais 0,25. Aqui mais... Aí está contra. Adicionei mais 0,25. Aí travou. Beleza. Mas assim, no final deu menos 1. Certo? E eu vou anotar aqui, porque eu estudei o eixo de 180. Quando eu fiz a varredura horizontal, o feixe estava na vertical, mas eu analisei o eixo de 180. E deu menos 1. Certo? Aí eu vou analisar o eixo vertical, o eixo de 90. O eixo de 90 está contra, eu vou adicionar lentes negativas, e no final vai dar o resultado de menos meio. Vai neutralizar com menos meio de lentes. E aí eu vou colocar aqui na cruz, certo? Essa é a cruz do poder esférico. Mas eu não posso esquecer de fazer o desconto da distância de trabalho. Se eu tenho aqui, ó, menos 1 e menos meio, eu vou descontar a minha distância de trabalho, que eu já calculei, que é 66 centímetros, colocando na fórmula dá 1,5 dioptrias. Menos 1 a 180 vai para menos 2,5. E no eixo, na varredura vertical, no eixo de 90, menos meio com menos 1,5 vai dar menos 2. Então, eu fico com o esférico do maior. Qual que é o maior? É o maior algébrico, tá? Não é o menos 2,5, é o menos 2. Esse é o maior. Eu fico com a diferença dos dois, que é o meu cilíndrico, e eu fico com o eixo do maior algébrico, que é 90 graus. Esse é o erro refrativo desse olho. Na verdade, corrigindo, esse é o óculos que eu vou fazer, essa é a lente que eu vou prescrever para o paciente. Porque nesse outro exemplo aqui que eu vou dar agora, aqui... Espera só um pouquinho, volta lá um pouquinho que eu quero falar um pouquinho nessa medida que você fez aí, ó. Isso aí, quando eu explico para vocês nas aulas de lente de contato gelatinosa, isso aí justifica muito bem, como ele está explicando, o porquê que a gente tem que fazer a distância ao vértice no astigmatismo. E se vocês lembrarem dos anos anteriores, os R+, e até desse ano que foi a distância,
por que a gente sempre faz o equivalente, ou a distância ao vértice no astigmatismo, mesmo quando ele é menor do que 4? Justamente por isso, ó, o que ele está explicando é que você varre um meridiano, no primeiro caso foi a 180, e fazendo todos os descontos, você acha uma miopia de 2,5 graus. Você varre o outro meridiano e fazendo todos os descontos, você acha uma dioptria de -2. Então, vocês veem que eles, teoricamente, esse paciente, vamos pensar, ele tem 2 miopias que foram achadas. E quando você vai prescrever, o astigmatismo nada mais é que a diferença dessas duas medidas. Então, num jeito bem simples de você raciocinar, por que você faz essa decomposição do grau do paciente para fazer o raciocínio em cima da distância ao vértice no astigmatismo, mesmo quando ele é menor do que 4? Justamente por conta daqui, ó, porque você tem 2 graus, você acha duas referências, uma no caso a 180 e a outra no caso a 90. Então você tem que pensar que ele tem essas duas referências para você fazer o desconto da distância ao vértice e fazer todos aqueles cálculos que eu mostrei para vocês. Aí já tem mais ou menos um mês que foi essas aulas. Manda. Beleza. Aqui eu não representei a cruz do poder cilíndrico, nesse primeiro exemplo. Mas aí eu fiz questão de representar aqui. Eu não faço na prática, assim, no dia a dia, eu não penso nela. Não é assim que eu faço para avaliar a retinoscopia, é que vira algo automático depois, né? A gente pega o maior, é o esférico, o eixo do maior, e a diferença é o astigmatismo, e acabou. Mas aqui eu deixei representado para ficar mais didático a questão, né? Nesse primeiro exemplo, eu tenho um erro refracional a favor da minha retinoscopia, do meu movimento, tá, a favor de +1. Na varredura horizontal, ou seja, eu vou colocar aqui no meu poder óptico, na cruz óptica esférica. É +1 a 180, tá aqui, certo? E aí eu coloquei aqui, ó, a varredura vertical. Eu tenho +2,5. Tenho reflexo a favor. Fui adicionando lentes até achar o +2,5. Eu vou representar ele aqui, a 90 graus o eixo. +2,5 a 90 e +1 a 180. Aqui a gente já tem a refração do paciente, sem pensar em mais nada. A gente sabe que o maior está a +2,5, o esférico é +2,5, o eixo é 90 e a diferença é de 1,5. E aí, se a gente for apresentar a cruz dos poderes aqui do cilíndrico, a gente teria que escrever a diferença aqui em cima, ó, a 90. Aqui tem 1,5 positivo a mais do que no 90, do que no 180. Então, a gente tem o esférico de +2,5 a 90, o esférico de +1 a 180, e, no caso, o cilíndrico fica +1,5 a 90. E se a gente considerar o cilindro negativo, que é o que a gente usa no Brasil, a gente vai ter +2,5 de dioptrias esféricas, -1,5 de dioptrias cilíndricas, e um eixo de 90. Por quê? Por que eixo de 90? Porque o nosso maior erro é a 90, que é o +2,5. A diferença é de de 1,5, e no Brasil a gente usa o cilindro negativo, e o poder maior aqui é +2,5. Então, essa é a nossa lente esférica. Se a gente for usar o cilindro positivo, só para exemplificar, não vamos falar muito dele, senão começa a confundir as coisas. A gente usaria +1 de poder esférico, colocaria +1,5 de cilíndrico a 180, certo? No nosso caso, por usar lente cilíndrica negativa, a gente coloca o eixo contrário. Então, o poder da lente fica a 90 graus do eixo que eu quero corrigir. Só que esse aqui está errado, né? Alguém já deve ter até percebido que isso daqui é retinoscopia bruta. Não é o valor que a gente vai prescrever no nosso óculos. No nosso óculos, a gente vai prescrever descontando a distância de trabalho. Eu fiz de propósito aqui para chamar atenção. Então, eu vou lá e vou descontar 1,5 de distância de trabalho, que é o meu padrão de desconto.
E aí eu vou obter a retinoscopia líquida. E na hora que eu estou querendo, por exemplo, se o examinador vai lá e me dá uma refração e ele não descontou a distância de trabalho, ele fala, qual que é a prescrição do óculos? Eu só preciso descontar do esférico, porque o cilíndrico ele vai ficar o mesmo, certo? E aqui eu acho que está errado. Esse eixo aqui está errado, ó, é 90. Era para ver também se vocês estão prestando atenção. Então, o certo aqui é mais 1, a menos 1,5 a 90 de eixo, certo? E é importante a gente prestar atenção que o grau do olho ele é diferente do grau do óculos, principalmente por conta do cilindro negativo, certo? Então, quando eu falo, o erro refracional desse olho é diferente daquele... eu estou pensando em outra coisa, não estou pensando no grau do óculos. Principalmente por conta do cilindro ser negativo aqui no Brasil. Acho que de retinoscopia era isso aí. Não sei se fui claro em tudo que eu falei aqui, às vezes eu acho que eu posso ter me enrolado. Se alguém quiser fazer um comentário, se a professora, o doutor Gabriel, que também quiser ajudar, eu vou para a refratometria automática agora. A refratometria automática, ela baseia-se na ótica do retinoscópio e em 2 princípios ópticos básicos. Há muito conhecidos, o princípio de Schoner e o princípio de optímetro. Nos autorrefratores atuais, raios infravermelhos são dirigidos ao fundo do olho do paciente e são refletidos, detectados e analisados por microprocessadores, que vão determinar a refração objetiva esférica e cilíndrica com o respectivo eixo. Autorrefrator eu sei mais do que retinoscopia, então tive que fazer vários na catarata. Tipo, muita gente fala assim, a retinoscopia já te orienta em relação à regularidade da córnea, em relação a opacidades, mas o autorrefrator também, quando você está batendo o autorrefrator ali na catarata, você já percebe, esse paciente tem um ceratocone, você já percebe ali pelo desenho no autorrefrator, esse cara aqui não bateu, deve ser uma catarata densa. E o autorrefrator, ele é confiável. Esse trabalho aqui feito em 2001, ele é citado sempre que você tem aula de refratometria objetiva, eles citam esse trabalho aqui, que analisou 1.001 olhos, com idade média de 36 anos, e aqui tem os valores da concordância entre o autorrefrator, dos valores que foram encontrados no autorrefrator, e o método que é considerado gold standard, que é retinoscopia objetiva e subjetiva, feita por pessoas com experiência, né? Com o pessoal acho que foi feito na Unifesp esse trabalho. E a conclusão do trabalho, eu coloquei os valores aqui para se alguém se interessar e analisar qual que foi o erro refracional que mais foi de acordo, teve concordância, ou qual que teve mais discordância. É importante saber isso. A refração automática objetiva fornece dados úteis para a prescrição de lentes corretoras, desde que leve em consideração variáveis como o uso prévio ou não de óculos, idade, cicloplegia. Isso aqui eu só copiei a conclusão deles lá. Que na minha opinião, assim, isso daqui envolve muitas questões, a questão do autorrefrator. Tem países, até países desenvolvidos, em que a refração ela é feita meio que na farmácia. Esse ano aqui teve até uma polêmica envolvendo o presidente do Einstein, que falou que os oftalmologistas, eles são muito protecionistas, que em países da Europa, você vai lá, faz sua refração na farmácia e consegue comprar, obter. Só que a gente valoriza muito a refratometria subjetiva também, entendeu? A refratometria subjetiva e até a cicloplegia, que ela não pode ser feita por qualquer pessoa, ou seja, não médicos. Então, só para concluir, o autorrefrator é confiável, é muito bom, ajuda muito quando você tem 40, 50 pacientes. Seria impossível atender os nossos ambulatórios sem autorrefrator. Só que a gente deveria treinar mais retinoscopia, né? Infelizmente, a gente não faz tanto. E para finalizar, eu vou falar do aberrômetro de frente de onda. O aberrômetro de frente de onda a gente não tem no nosso serviço. Ele ainda está em crescimento, agora ainda não tem muita utilidade hoje. Na verdade, se usamos ele hoje,
para cirurgias refrativas personalizadas. Só que, assim, precisa ser casos bem pontuais. É difícil usar o aberrômetro de frente de onda, assim, no dia a dia. Talvez o doutor Gabriel tenha usado, a doutora Mônica, eu. Mas, assim, acho que é difícil de indicar ele, porque é muito específico. Ele vai estudar a deformação das imagens produzidas por lentes, no caso, sistema de lentes do olho humano, com cristalino e segmento posterior, e não apenas da córnea, diferente do Pentacam. O Pentacam, ele vai lá, avalia a córnea, e aí você indica uma cirurgia refrativa baseado nos erros da córnea e tudo mais. Mas, assim, esse aberrômetro de frente de onda, eu vou explicar como é que ele funciona. Ele vai avaliar o cristalino e o segmento posterior, as aberrações do segmento posterior do olho. Ele é baseado na frente de onda, que é normal, pode ser tanto esférica, uma frente de onda esférica, ou uma frente de onda plana. Tem uma imagem que mostra bem como que ele funciona. Ele é baseado em dois princípios. O princípio da reversibilidade. Todo raio de luz que vai, ele vai sofrer reversibilidade se ele não tiver interferência de meios, né, de nada. E o princípio da frente de onda, né? Aqui os raios entrando no olho, saindo, mas e esse aqui é uma imagem representando o sistema óptico real, né? Os raios eles não vão sair planos, como na frente de onda. Eles vão sair com aberrações. E o aberrômetro, ele quer calcular essas aberrações. Esse é o aparelho aqui, o aparelho mais famoso, assim, de aberrometria, que é o Shaker-Hartmann. Ele vai estudar as aberrações baseado na reversibilidade, porque a gente poderia até pensar em estudar as aberrações avaliando a retina, só que aí precisa de um aparelho que vai lá e consegue estudar detalhadamente as aberrações dos raios de luz que estão sendo focados na retina. E é muito mais difícil do que você analisar os raios que vêm da retina, que vão sofrer a reversibilidade, né? Cheguei rapidinho. Tá baixo o microfone aí, hein? Tá baixo? Deu uma baixada. Voltou agora? Voltou? Acho que tá melhorzinho um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Cara, não mudou, não mexi nada aqui. Pode ir, pode continuar? Continuar, velho. Beleza. Então, os raios vão ser refletidos, né? A gente vai estudar eles aqui fora, por um sistema de lentes de ampliação. Tem uma frente de onda ampliada aqui. A gente vai comparar esses raios que voltam com os que voltariam numa frente de onda plana, entendeu? É um estudo comparativo para a gente obter essa reflexão. E aí a gente vai querer avaliar as aberrações. Quais são aqueles raios que, quando passam por essa matriz de microlentes, eles não batem com a frente de onda normal, plana. Quais são os desvios que a gente tem nesse olho? E aí essa câmera aqui consegue identificar, a gente vai mapear tanto em cores e em números. Em números a gente consegue fazer por conta dos polinômios de Zernike. Eu vou falar dos polinômios de Zernike porque é coisa física, né? Então não vale a pena ficar... Não é que não vale a pena, mas assim, é matemático. É um polinômio de 8º grau, 7º grau. E para que serve o aberrômetro? Enquanto que a gente, na retinoscopia, no autorrefrator, corrigiu os erros de miopia, hipermetropia e astigmatismo, o aberrômetro ele quer corrigir ele quer estudar outras ametropias. As ametropias que a gente chama de alta ordem, que são as aberrações esféricas ou periféricas. O coma, são 2 exemplos. Tem outros exemplos aqui na imagem, como trifonia. Essa imagem é muito boa. Eu peguei no site da doutora Andréia aqui. Não é a nossa doutora Andréia. Mas ela tem umas imagens muito boas lá no site dela. Esse daqui eu gostei bastante. Ele representa os erros de alta ordem, certo? É para ter uma noção boa aqui. Olha aqui no ceratocone. A gente tem uma concentração da dispersão de luz, né? Dispersão de luminosa concentrada. É bom para a gente ver como o nosso paciente enxerga, né?
E aqui tem os sintomas que esse paciente se queixa, né? Diferente da visão desfocada, ele pode começar a se queixar de starburst, explosão de estrelas, né? Isso aqui é clássico, esse starburst, de aberrações de alta ordem. Perda de contraste, halos, ofuscamento, glare e imagens fantasmas.